Olá, irmãos, graça e paz. Vamos continuar mais uma vez com as nossas devocionais semanais. E nesse sentido, nós vamos ler lá em 1 Reis 2, de 1 a 4, que nos fala o seguinte: Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Esse texto, meus irmãos, nos fala que Davi está dando instruções a Salomão. Em seguida, ele já estava aguardando a sua morte. No versículo 1, esse verso assinala a transição de uma era para outra, bem como a transição de autoridade. Deu ordens a Salomão, seu filho. Então já estava falando em transição de autoridade para Salomão, porque Davi já iria morrer. Já no versículo 2, coragem, pois, e ser homem, no finalzinho desse verso, coragem, pois, e ser homem, essas instruções eram apropriadas tanto antes que um guerreiro entrasse em uma batalha, como antes que uma pessoa se ocupasse de uma tarefa difícil. Então está dizendo dessa forma: coragem, pois, e ser homem. Já no versículo 3, Davi admoestou Salomão para que fosse fiel a Deus e assim experimentasse a bênção divina. No versículo 4, as instruções dadas por Davi a Salomão refletem as promessas de Deus feitas a Davi através do profeta Natã e reafirmadas na oração do próprio Davi, onde ele sublinhou a necessidade de fidelidade à aliança. E trazendo para os nossos dias esses versos, meus irmãos, nós vamos focar no versículo 2, o finalzinho: coragem, pois, e ser homem. A família, a igreja e a sociedade precisam de homens de honra. Esse foi o conselho de Davi a Salomão, seu filho. Há muitos homens famosos, ricos, cultos, mas se escasseiam de serem homens de honra. Homem de honra é aquele cuja vida é irrepreensível, cujas palavras são irresistíveis e cujas obras são irrefutáveis. Homem de honra é aquele que teme a Deus, principalmente, que teme a Deus, ama a família, serve ao próximo e enaltece a virtude. Homem de honra é aquele que, embora pobre, enriquece a muitos, embora anônimo, abençoa a muitos, embora longe dos holofotes, ilumina a muitos. Precisamos de homens de honra, a coragem de amar a esposa como Cristo amou a igreja, homens que tenham o compromisso de ensinar os filhos pelo exemplo mais do que pelas palavras, homens que sejam íntegros no trabalho, que enalteçam a justiça e combatam a corrupção. Hoje em dia, a corrupção é muito grande que nós vivemos, que nos rodeiam. Homens cuja vida se avalia pelas suas palavras. Precisamos de homens de honra na política, nos tribunais, na igreja e, sobretudo, na família. Somente homens de honra inspiram os mais jovens à integridade. Precisamos, meus irmãos, de exemplos e não de palavras. Palavras sem vida são propaganda enganosa, trovão sem chuva. Então, irmãos, por que estamos focando aqui no versículo 2? Coragem, pois, e ser homem. Davi estava dizendo a Salomão. Então, Salomão era homem de honra. Nós estamos focando aqui o que significa ser homens de honra, principalmente a família,
à igreja e ao nosso Deus. Precisamos honrar ao nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai querido, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua igreja, Senhor. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e devemos honra a Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor, devemos toda a glória e toda a honra, Pai. Nesse instante, ó Pai, sabemos que Tu estás aqui ao nosso lado nesse momento, falando através da Tua palavra. Sabemos que Tu nos protege, coloca anjos ao nosso redor para livrar-nos do mal. Te agradecemos por isso, ó Pai. Não merecemos, somos muito falhos, mas sabemos que Tu nos amas, Senhor. Da mesma forma, precisamos Te amar, Senhor, a cada momento de nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, no resto dessa semana, livra-nos do mal, Senhor. Nos dá o alívio que necessitamos, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que essas palavras possam vir de encontro aos nossos corações, que possamos entender que precisamos honrar o nosso Deus, a nossa família, a nossa igreja e sermos homens de honra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém?